alegria estar aqui novamente com vocês. Espero que todos estejam bem, felizes, com saúde. E vamos dar no início a mais uma aula do Café com a Liderança Extrajudicial. Me contem da onde vocês são, coloquem aqui no chat, porque hoje a aula especial será sobre comunicação eficaz e não violenta. Muitos problemas são evitados se a comunicação for eficaz. Nossa, a maioria dos problemas são causados pela falha na comunicação. A gente não comunica corretamente. Muita coisa que está na nossa cabeça, a gente acha que a outra pessoa vai saber. Ontem mesmo aconteceu um fato aqui. Eu estava solicitando algo e a pessoa entendeu outra coisa e eu me dei conta na hora que eu não tinha passado a informação correta. Eu digo, não pode a pessoa entender se a informação está dentro da minha cabeça ainda. Então, é legal quando a gente tem esse nível de percepção, porque daí a gente já corrige e já melhora a próxima etapa. Então, eu quero falar um pouco dessa comunicação eficaz nesse primeiro momento, que a gente tem que perceber se a gente está repassando toda a informação para aquela pessoa e se ela também está absorvendo a mensagem que eu quero passar. Então, melhorar a comunicação permite uma construção de relacionamentos muito mais efetivos, muito mais livres, muito mais transparentes e muito mais receptíveis, porque se eu comunico certo, não gera conflitos, entendimentos diferentes, e daí existe uma recepção muito melhor daquela mensagem que eu quero passar. Então não existe uma resistência, porque eu estou sendo clara, eu estou sendo transparente na solicitação da informação. Você, me conta aí, você tem facilidade de comunicar? Você comunica corretamente? Faz um exercício comigo, faz uma reflexão. Será que tudo aquilo que gera problema no meu dia a dia eu estou comunicando corretamente? Será que aquilo que gera problema no meu dia a dia tem alguma possibilidade de interferência de uma má comunicação minha? E trago isso porque o líder precisa assumir a responsabilidade para si. O que eu preciso fazer de diferente para que a pessoa me entenda? Porque normalmente a gente responsabiliza o outro por não ter entendido aquilo que eu solicitei, por não ter feito, porque a pessoa esqueceu, eu entendi diferente, eu entendi que era outra coisa. E eu tô checando se a minha comunicação está eficaz? Então, o que eu, Denise, posso fazer de diferente para passar uma comunicação mais eficaz e mais assertiva? E é legal, né? Porque eu só tenho força, eu só tenho influência no que eu faço, não no que o outro tem que fazer. Então eu pego essa responsabilidade porque eu sei que eu preciso melhorar em determinados pontos. Isso é muito legal. Se a gente percebe isso, a gente se diverte até quando as coisas não acontecem naquele momento, que foi o meu exemplo que eu dei na minha vivência de ontem. Na hora eu me dei conta, como assim? Eu quero que ele entenda, se eu nem passei a informação correta, ele não está dentro da minha cabeça. E daí eu ri, né? Peraí, vamos voltar, deixa eu comunicar correto. E daí passei a mensagem de uma forma diferente e completa. Então, ao comunicar, a gente tem que compreender que não basta algumas coisas, né? Eu trago aqui falar corretamente sem vícios de linguagem, né? Então, assim, quando eu comunico, compreender que não basta eu só ter
uma gramática correta, né, na hora que eu estou falando? Será que a pessoa está me entendendo? Será que ela entende também aqueles termos que eu estou usando ali? Né? Às vezes uns termos jurídicos, né, lá do cartório, será que ela está compreendendo? Né? Porque os vícios de linguagem aqui pode ser também um juridiquês um nível muito alto em relação à compreensão do público que está me ouvindo. Esses dias até uma titular me passou uma mensagem que ela estava fazendo uns exercícios de autopercepção e ela mandou alguns questionamentos para alguns amigos que conheciam ela mais pessoalmente para dar um feedback em relação à comunicação dela. E daí eu relatei lá que às vezes ela fala num nível muito avançado, né, muito acadêmico do jurídico, que a equipe dela não consegue compreender. Mas ela falou correto? Falou. Mas não adianta eu falar correto se a pessoa não me entende. Mesma coisa utilizando gírias, né? Utilizando linguagem. Por exemplo, olha só, nós somos do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem alguns termos lá no Rio Grande do Sul que em outros lugares não tem. E aqui no escritório, né, que hoje aqui em São José dos Campos, nós temos uma equipe que mora aqui e que eles ficam assim sem entender o que os gaúchos estão conversando. O que será que eles estão falando ali? Isso é um vício de linguagem também, né? Que a pessoa que está ouvindo a mensagem, ela não compreende na íntegra o que aquilo significa. Então eu preciso falar corretamente sem esses vícios de linguagem. Expressar com fluência, segurança, precisão e síntese. Eu não tenho que ficar passando uma mensagem utilizando justificativas, argumentos. Eu tenho que ser objetivo, eu quero isso. Eu quero repassar essa informação. Eu preciso que você faça isso nesse momento para mim. Quanto tempo? Qual a forma que eu quero da entrega? Qual a segurança jurídica que eu quero nessa informação? Qual o relacionamento que ele tem que ter com os colegas sobre determinada situação, se ele precisa fazer uma reunião, se ele precisa debater, se ele precisa fazer um estudo. Então eu tenho que expressar com fluência, segurança, precisão e síntese. E daí trago aqui outras situações que a comunicação, né, ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, e um exemplo muito ineficiente que eu acho dentro dos cartórios são as notas devolutivas com argumentos jurídicos, né, que está correto, né, precisa ter o argumento jurídico lá, qual a lei que está vinculada àquela exigência, enfim. Mas para o usuário final, será que a minha comunicação está sendo eficiente? Será que eu estou sendo objetiva nessa informação? Me traz um CPF, me traz uma cópia da certidão de casamento. Daí eu fico justificando, baseado no artigo tal, que exige, e boto lá no meio de um texto gigante que é para ele trazer a certidão de casamento. Nós já precisamos entender que o nosso usuário final às vezes não tem conhecimento jurídico e para ele aquele monte de informação é mais ineficaz. Você não quer que ele cumpra a nota devolutiva, a nota de exigência? Então seja objetivo. Pode colocar lá entre parênteses depois da demanda qual o artigo que é vinculado. Daí se a pessoa quer saber, ela entra lá. Hoje o Google tem todas as informações, ela não precisa nem ter uma biblioteca para buscar essa informação. Então seja objetivo. Gere segurança, eu tenho que trazer só a certidão de casamento. Então isso dá fluidez na comunicação. Isso gera uma sinergia entre as pessoas. Outro cuidado que a gente precisa ter é com os nossos gestos, a nossa entonação de voz, a nossa articulação, né? Eu preciso cuidar disso. Num determinado momento eu preciso falar mais alto. Em outro determinado momento eu preciso falar mais baixo. Eu preciso falar mais pausado.
Então, dependendo da situação, eu preciso me adaptar a minha comunicação, né? Às vezes a minha articulação de mão, por exemplo, aqui, ela é limitada a esse quadro. Agora, se eu estou palestrando num palco, o meu movimento de braço tem que ser diferente. Não pode ficar muito só aqui na frente do meu corpo, né? Então, ser mais expansivo onde precisa ser para atingir o público. Então, por exemplo, um atendente lá que está na recepção, ele tem que fazer alguma articulação de mão, né, em função do relacionamento que tem ali com aquele usuário, né? Ele não pode estar erguendo muitos braços, falando muito rápido. Então, tem que ter esses cuidados, adaptando a cada realidade, a cada situação. E utilizar bem a linguagem corporal. Ela precisa ser utilizada, né? Olhar no olho, fazer um movimento com as mãos, fazer um movimento com a cabeça. Tô entendendo o que tá falando, não tô entendendo, tô com dúvida. Então, o que o outro também se posiciona corporalmente, eu que tô comunicando também preciso observar. Será que ele tá entendendo? Ele tá olhando para os lados, nem tá me ouvindo. Será que a minha comunicação vai ser eficaz? Enquanto a gente fala, a gente não ouve o que o outro está falando. Ou, quando a gente está pensando em justificar o que o outro está falando, eu também não ouço o que o outro está falando. Então, eu preciso prestar atenção na pessoa que está recebendo a mensagem para perceber se ela está entendendo ou não. Então, essa linguagem corporal, ela precisa ser ativada na hora de transmitir a mensagem e de observar se a pessoa que está recebendo a mensagem também está fazendo algum movimento corporal que me sinalize se ela está compreendendo ou não. E trago aqui agora para vocês, me diz uma coisa, faz sentido isso que eu estou falando? Como é que é lá no cartório? Me conta aí. Quais os problemas de comunicação que você tem enfrentado lá? Fala aqui no chat. Me diz assim, quais os tipos de comunicação que são mais eficazes aí para você? Que você percebe que gera mais resultado? Me dá um exemplo prático. Isso é bom a gente fazer a troca aqui no grupo. Isso dá mais percepção para o colega que também está aqui ouvindo essa aula de hoje. E, por exemplo, eu estou colocando aqui, ó, as atitudes de uma comunicação eficaz é não ter medo de fazer perguntas. Se eu não entendi, questiono. Não estou entendendo o que está falando. Não faz sentido isso para mim. Então, fazer um questionamento é importante para a comunicação ser mais efetiva. E, por exemplo, às vezes vem um colaborador aqui na sala falar sobre algum ponto, sobre algum documento, e daí não tem receio de dizer assim, ó, não entendi o que tu tá me dizendo, me explica de uma outra forma. E de repente ele vai achar uma outra forma de trazer a informação, que daí você vai perceber, opa, entendi. Aconteceu um caso comigo essa semana, que eu estava numa reunião, onde o colaborador, ele queria ele não concordava com uma decisão que tinha sido tomada. Só que toda a justificativa que ele estava trazendo dessa não concordância não era a justificativa principal. Até que, no final da reunião, depois de 1 hora de reunião, de discussão, não sei o quê, ele traz um argumento, que esse argumento era fundamental para aquela decisão que estava sendo tomada ser cancelada. Sim, era viável aquela argumentação dele, mas ele não trouxe na hora que tinha que trazer. Perdemos 1 hora de tempo nessa reunião discutindo pontos que não era o ponto crucial. E isso aí é problema de comunicação. Então, assim, ó, trazer a informação. Não ter receio de se posicionar naquilo que tem que se posicionar. Porque a gente economiza tempo. E era uma informação relevante. Também uma outra atitude, assim,
de comunicação eficaz é fazer reuniões frequentes, né? Não é para fazer reuniões de 2 horas, até 1 hora é um exagero, né? Dependendo do tipo de reunião. Mas elas precisam ser frequentes. Elas precisam ser organizadas, ser feito um cronograma de reuniões e serem cumpridas essas reuniões, né? Reunião rápida para ver como que vai ser o dia é reunião de 5 minutos. O que tu fez ontem que tu tinha que fazer, né? Quais as tuas dificuldades daquilo que fez ontem que não funcionou e o que tu vai fazer hoje? Dá já o roteiro do que a pessoa tem que fazer. Ela olha para o ontem no sentido de ver como que foi a produtividade dela, como que foi as necessidades de aprendizado, o que funcionou, o que não funcionou, para já corrigir, não repetir hoje, né? E o que vai fazer hoje? A lista. E se a gente pega e coloca 5, 6 coisas para executar, só como exemplo, e cumprir aquilo, tu tem uma sensação de muito resultado. Porque às vezes as pessoas só têm desejo, olham para frente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas agora, o que está fazendo? Então a reunião ajuda a clarear isso. E óbvio também que tem que ter uma reunião por mês de apresentação de relatório gerencial para checar todas as informações, todos os indicadores. E essa reunião precisa ter mais tempo, ela precisa ter 1 hora. Então, dependendo do tipo de reunião, é um determinado tempo, mas a reunião tem que ser produtiva e ela tem que existir. Seja o mais claro possível, é uma outra atitude, né? Eu quero que você me traga um copo d'água. Não dizer assim, eu tô com uma sede, se tivesse uma água seria muito legal. Mas a pessoa pode dizer, é verdade. E não levantar e ir lá buscar água. Né? Se eu pedir, eu tô com sede, pode ir lá buscar um copo d'água para mim? É direta. Eu preciso terminar esse documento hoje para entregar para o usuário. Eu prometi para ele. Tu tem condição de fazer para me entregar com agilidade e segurança jurídica? Eu sou claro, preciso na informação. Não ficar no desejo, não achar que ele vai fazer aquilo que é o trivial, mas o trivial meu não é o trivial da outra pessoa. Então eu preciso comunicar. Eu preciso ter dados, né, para comunicar corretamente. Né? Nós falamos lá na aula passada de feedback. Você errou 2 documentos. Eu preciso que você tenha mais cuidado. Então eu tenho dados, eu sei qual é o documento, qual o número do protocolo desse documento. Eu sou clara, né? Usando dados, usando informações para ajudar nessa comunicação ter mais eficácia, para as pessoas me entenderem e já agirem. E faça feedbacks. A gente ouviu lá na aula passada. Quem não assistiu essa aula de feedbacks, ela foi muito legal. Tá lá no nosso YouTube. Entra lá e assiste a aula de novo, né? Pode assistir lá com os colegas, com os outros coordenadores de setores. Ela é muito relevante. Mas é uma atitude também para a comunicação ser eficaz. Faça feedbacks. Bom, agora, vocês fazem feedbacks aí? Assistiram a aula lá de feedback? Gostaram? Me conta aí. Tomar mais um pouquinho do meu café aqui com a liderança extrajudicial. Agora, eu quero trazer para vocês aqui como atingir uma comunicação eficaz. Como que vocês têm que fazer para atingir isso? Vocês precisam ouvir com atenção. Anota aí. Então, para atingir uma comunicação eficaz, eu tenho que ouvir com atenção. Eu ouço tudo que a pessoa tem que falar e daí faço o processamento. Mas eu dou atenção para o que ela está dizendo. Não pego meu celular e fico aqui respondendo um WhatsApp enquanto a pessoa está aqui do lado falando. Ou fico pegando o telefone para falar. Ou fico lendo um documento para assinar. Não, eu tenho que ouvir com atenção. Tenha respeito em primeiro lugar. Anota aí, segundo ponto. Eu tenho que ter respeito, né, com aquilo que a pessoa está dizendo.
De repente ela me trouxe uma informação, eu estava ouvindo ela e aquilo que ela estava falando não tem sentido, né? Totalmente desconexo. Eu tenho que ter respeito, porque na conexão dela foi a forma que ela conseguiu manifestar. Então eu tenho que ajudar ela a reformular isso, né? Fazendo um questionamento. Deixa eu ver se eu entendi. Tu precisa isso, né? Faz uma escutativa. E a pessoa vai responder sim ou não. Então eu respeitei, eu não debochei que ela falou mal, não dei uma olhada assim de canto de olho, né? Lembra que a nossa postura física, o nosso comportamento também comunica, né? Então eu faço uma escutativa e daí eu tenho respeito por ela, demonstro respeito por ela. Empatia, entenda o outro, né? Se coloque no lugar do outro. Isso vai ajudar com que a comunicação fique mais eficaz. Anota aí, é o terceiro ponto. Quando às vezes as pessoas chegam sempre atrasadas e a gente dá o feedback que precisa chegar no horário e a pessoa continua chegando atrasada. Por que será que ela está chegando atrasada, né? Vou tentar entender por que ela está chegando. Porque cada vez que ela vai sair de casa o bebê chora e ela não consegue sair e tem que dar uma mamar. Muda, não muda? Eu tenho que ajudar ela a tentar resolver aquele problema para que esse problema do chegar pontualmente seja resolvido. Então, às vezes a pessoa não tem uma intenção mas ela tem um outro problema que não faz parte do dia a dia aqui do cartório. Só que a pessoa é a mesma. Ela é um ser humano. Ela tem problemas igual eu tenho. Então, de que forma eu posso contribuir? E isso sim é ser empática, é me colocar no lugar dela. Saber por que ela está com aqueles problemas. E naquilo que for possível e permitido, né, a gente contribui. Outro ponto para a gente atingir a comunicação eficaz é cuidar com as palavras que a gente está usando. Aquilo que a gente está verbalizando. Nós falamos lá na aula do feedback também, né? A gente não pode estar rotulando as pessoas. Tu sempre chega atrasado. Não é tu sempre chega atrasado. Chegou atrasado segunda e quarta. É pontual, usando dados. E quando eu manifesto, eu também tenho que cuidar para não ser agressivo, não ser passivo, não ser debochado. Eu tenho que cuidar com as palavras que eu estou usando, para que essa comunicação seja eficaz. Tenho que evitar as gírias gaúchas, né? Para eu, quando for conversar com a equipe aqui de São José dos Campos, porque eles não vão entender. E a gente fala tão automático que não se dá conta. Mas também a gente fala o seguinte: olha só, se eu falar algo que tu não entenderes, tu me questiona, por favor. Porque como é hábito, às vezes a gente não se dá conta. E daí então a gente tem que fazer a correção. Saiba a hora certa de falar. Né? Quantas vezes a gente está numa reunião e as pessoas, tem alguém apresentando algum dado e as outras pessoas interferem no momento errado. Não deixam nem a pessoa concluir o raciocínio. Que de repente a próxima etapa daquela mensagem era exatamente aquilo que eu queria ouvir. Então espere a hora certa para estar falando, né? Espere o seu momento. Erga a mão, peça permissão, né? Porque é importante para a comunicação ser eficaz. Porque se todo mundo falar junto, ninguém está ouvindo ninguém, correto? Então eu preciso que uma pessoa que está transmitindo a mensagem seja ouvida em relação a todas as outras que estão presentes nesse mesmo ambiente e que precisam receber aquela mensagem. Então saiba falar na hora certa. E o outro ponto, o sexto ponto aqui que eu quero trazer para vocês é passe confiança. Porque assim, a gente passar confiança naquilo que está falando gera um outro efeito.
né? Às vezes o que tu diz é uma coisa totalmente infundada, mas tu acredita tanto naquilo que tu passa uma confiança na tua entonação de voz que transforma a verdade naquela fala. E a pessoa confia naquilo que eu estou dizendo. Então, passe confiança nas informações que você quer transmitir. Porque no momento que você passa a informação e tá com uma dúvida, a pessoa percebe. Então, ela não dá o mesmo valor para aquela informação. Será mesmo? Se ele que está falando está com dúvida, será que vai acontecer? Então, assim, ó, tem que ter força naquilo que está falando. Tem que gerar confiança naquilo que está dizendo. Agora eu quero trazer um bloco aqui para vocês de vantagens que a gente tem quando a comunicação é eficaz. Se vocês fizerem tudo aquilo que a gente falou antes, né, cuidar de todos aqueles aspectos, você vai ter algum resultado. E essas vantagens é um planejamento mais otimizado, né? Você vai conseguir seguir uma estrutura de um plano de execução. Vai ter mais assertividade aí nos processos, porque eles vão acertar mais rapidamente, né? Porque quando errar, eles já vão comunicar. Engajamento dos colaboradores. As pessoas estão mais unidas, mais ativas, porque a gente está dando feedback em relação aos fatos, como nós vimos na aula passada, e estamos comunicando corretamente esse fato. Estamos achando uma solução para esse fato que aconteceu. Então, isso gera engajamento. As pessoas confiam mais. Outro ponto é diminuir os conflitos. A maioria dos conflitos que acontecem é em relação a uma má comunicação. Nossa! Não é sobre a situação em si, mas a forma com que foi dito, a forma com que foi manifestado, a forma que foi solicitado. Isso que gera conflito. E nem é uma divisão de conceitos sobre aquele fato específico. A grande maioria é problema de comunicação. Melhora o clima organizacional, as pessoas ficam mais leves, as pessoas se relacionam muito melhor, o clima fica mais tranquilo. Então, essas são as vantagens da gente ter uma comunicação mais eficaz. E está muito forte em vários lugares, aí a gente está ouvindo falar muito e estamos dando muito treinamento para os nossos clientes em relação à comunicação não violenta. Porque na pandemia as pessoas foram acionadas por gatilhos internos que aumentaram os seus medos, as suas ansiedades, porque foi um momento de risco de vida, né, para todos nós. E se acontecer algo, o que vai acontecer com a minha família? E se acontecer algo, como eu vou sustentar a minha família? E se acontecer algo, será que o cartório vai continuar existindo? Então foram vários gatilhos de medo, de sobrevivência, que foram acionados nas pessoas. E daí, quando a gente está tomado de medo, a gente reage em relação a esses medos internos. Inclusive os líderes. Né? E nós tivemos momentos que a liderança foi muito agressiva. Nós tivemos momentos que a liderança foi muito omissa. Não deu apoio, não deu suporte para a sua equipe. Nós já desenvolvemos vários treinamentos de inteligência emocional para ajudar as pessoas a ter esse resgate. E daí nós percebemos também que todos nós somos violentos numa determinada escala. Em algum momento
a gente explode com álcool. Todos nós temos essa essência, né? Porque se a gente for lá para os nossos antepassados, né? Lá para os neandertais, a gente percebe que eles precisavam lutar, eles precisavam caçar para sobreviver. E daí usavam a violência para conseguirem isso. Então isso é nato do ser humano. Só que a gente fica cuidando, monitorando a medida. Mas se a gente sabe que todos nós podemos ter esses comportamentos, a gente precisa ter alguns cuidados, né, para eliminar algumas ações que alimentam isso no nosso dia a dia. E isso que gera a comunicação não violenta, uma comunicação violenta. Então, se a gente ficar atento a isso, a gente reduz consideravelmente. Então, eu vou trazer algumas ações assim, ó, que alimentam a comunicação violenta, que é fazer comparações que inferiorizam ou julgam as pessoas. Eu sempre tenho uma frase que eu digo para as crianças: toda aquela piada que desvaloriza as pessoas, ela não deve ser dita. Ah, mas foi só uma brincadeira, mãe. Não. Se diminui a pessoa, se desqualifica a pessoa, se julga a pessoa, ela não deve ser dita, porque daí não é mais uma piada. A gente pode até fazer uma brincadeira sempre erguendo a pessoa. Daí sim. Mas diminuindo a pessoa, não. Né? E quantas vezes acontece assim... Ah, vamos almoçar juntos, vamos fazer um churrasco. E daí lá diz assim, nossa, tu come muito, né? Tu come muita carne, né? Ah, mas é só uma brincadeira. Você está desqualificando a pessoa. Está julgando a pessoa. Então, isso alimenta a comunicação violenta. Né? Ser irônico com as pessoas. Outro ponto é generalizar uma situação a partir de algo específico ou pontual. De novo aquela situação assim, ó, você é um preguiçoso, bota o rótulo. Não, faz 2 dias que você não vem entregar toda a produtividade que você tinha que entregar. Então, generalizar sempre, todo dia, isso é uma comunicação violenta. Eu estou fomentando que aquela pessoa é assim na sua essência. E não é. Ela pode ter vários momentos desses, mas não é. Comunicar desejos e vontades como se fosse uma exigência e ressaltando punições caso não sejam atendidas. Então, ó, se vocês não chegarem pontualmente, estão todo mundo demitido. Então, olha só, é uma violência falar isso. Eu posso demitir as pessoas? Claro que eu posso. Se elas não produzem, se elas não estão dentro do cartório para o seu propósito de existência, elas não têm que estar ali. Mas eu não tenho que sair ameaçando as pessoas. Eu tenho que fazer meu papel de líder, que é analisar os dados, dar feedback na hora que tem que dar e tomar uma decisão imediata quando preciso tomar. Mas tem vários casos que a gente observa aí nos cartórios que as pessoas ficam com aquela equipe desqualificada para poder todo dia fazer esse tipo de enfrentamento, porque alimenta o ego desse líder, um ego que não é muito legal. Ele precisa estar se supervalorizando, ele precisa estar ali dizendo que quem manda, para se sentir poderoso. Só que isso é uma comunicação muito violenta. E se você quer olhar para isso, observe como você se manifesta no dia a dia. Se não tem um pouco disso na sua essência. Realizar julgamentos moralizantes que afirmam que quem pensa diferente de nós é equivocado ou uma pessoa má. As
pessoas podem ter opiniões diferentes. Elas são diferentes. Não, quem não for gremista não trabalha na Chai. Olha só. Impõe. Processo de recrutamento e seleção é esse. Quem é de outro time não entra aqui, não me relaciono com pessoa de outro time. Ah, quem é colorado é uma má pessoa. Então, assim, ó, é um julgamento muito forte para um movimento de grupo muito perigoso. Muito perigoso. E aqui só foi um exemplo de time de futebol. Mas quantas outras coisas pode ser? Né? Religião, opinião, partido político. Normalmente é aí onde tem um movimento muito mais forte. Então, como que eu vou me posicionar em relação a isso? Terceirizar responsabilidades e sentimentos é outra coisa que alimenta muito a comunicação violenta. Eu terceirizo a responsabilidade, eu quero que o outro faça aquilo que eu deveria fazer. Quer dar feedback, quer me posicionar, quer tomar decisão acertada e quero que o outro tome por mim. E daí quando ele faz ou não faz, eu me incomodo. E daí como que eu reajo? Com violência. E a violência não é só uma violência física, né? É uma violência no tom da voz, é um olhar diferente, é não falar com a pessoa, né? Ai, Denise, mas não falar com a pessoa, eu não falo com ela, porque se eu falar, eu vou estourar. O tu não falar é a mesma coisa, é a mesma violência. Utilizar palavras como sempre, nunca, jamais, como verdades absolutas. Esse também é um outro ponto de comunicação violenta. Eu boto rótulo. Sempre. Tu sempre faz isso. Tu jamais fez isso. Tu nunca traz isso. Começo a rotular as pessoas. E daí o que elas vão entregar? Isso que tu está dizendo. Já aconteceu com vocês lá no cartório uma situação dessas? Escreve aí para mim, que eu adoro os exemplos depois para utilizar em outras aulas. Porque é importante vocês fazerem o processo de reflexão. E sempre assumir a responsabilidade por isso. Como vocês, como eu, líder, tenho que fazer a partir de agora. E não dizer assim, assisti uma aula da Denise lá e ela disse isso, agora tu tem que fazer. Começa por mim, dando o exemplo. E depois as pessoas começam a repetir o que eu estou fazendo. Já cansei de ouvir as pessoas falarem algo que parece que fui eu que falei aquela frase lá. Que era o meu conceito sobre aquilo. Então a gente vai criando uma cultura para o bem, criando uma cultura para o melhor, com uma comunicação muito mais eficiente. Imagina só, se vocês líderes fazem esse movimento interno e a equipe começa a replicar isso dentro do cartório. Olha a fluidez desse trabalho. Olha o benefício que vocês vão ter no dia a dia. Olha a leveza de trabalhar nesse cartório. Então, como a comunicação é importante. Ela é muito importante para isso. Existem muitas formas de comunicação violenta, além da força física, né? Que é o deboche, o debochando da pessoa, fico rindo dela, menosprezo, a ironia, nossa, e a pessoa acha ainda que está fazendo o máximo sendo irônica, sarcasmo, um olhar, ignorar a pessoa, não responder para a pessoa, virar as costas e deixar o outro falando sozinho. Isso é forma de violência. Tudo são formas de violência emocional que acontecem diariamente, cada dia mais frequentemente.
Então, se eu não perceber esses movimentos internos meus e da minha equipe para ajudar ela a olhar para isso, a situação emocional desse ambiente, ela vai chegar ao caos. Ela vai chegar ao caos. Vai ter uma hora que a corda vai arrebentar em algum lugar. E não é desejo de um titular de cartório que isso aconteça. Porque se for desejo, ele precisa se tratar. Porque o cartório precisa continuar funcionando para atender a necessidade da sociedade. Então, ela vai atender se tiver fluidez, se tiver uma equipe engajada, se tiver uma equipe comprometida. Será que se a equipe ficar todo dia ouvindo ironia, ela vai produzir com qualidade? Vai fazer corpo mole e você acha ainda que está abafando. Cada vez ela vai errar mais, porque ela está com raiva. Cada vez ela vai diminuir a produtividade, porque ela está com nojo de ouvir aquilo. Porque tanto faz se ela fizer ou não fizer, vai ter ironia da mesma forma, vai ter deboche da mesma forma. Percebe? São coisas muito pequenas, mas que afetam nos resultados, que mobilizam para os resultados negativos. Então, ela pode falar sem machucar, sem engolir sapos, ouvir sem se ofender e decifrar o que incomoda no que o outro está falando. Então, isso é uma comunicação não violenta, né? Eu falo o que preciso falar, mas não machuca aquilo que eu digo, né? Porque lembra que eu falei lá que a gente precisa ter respeito? A pessoa não precisa ficar engolindo sapos, então não tem sapo para engolir. Ela ouve aquilo que eu estou dizendo sem se ofender com aquilo, porque ela percebe que eu estou sendo franca e estou falando sobre o fato. E decifrar, né, o que está incomodando, ela percebe, opa, suei frio aqui, mas é porque eu não estava preparado para ouvir isso. Mas então eu me posiciono diferente. Então, é um movimento de mudança de hábito, de mudança de cultura, e a gente precisa estar vigilante o tempo todo, com a nossa postura, com a nossa fala, com o que a gente diz, da forma que a gente diz. E se a gente fica vigilante, a gente vai criando um novo hábito. E a gente melhora a nossa comunicação. E melhorando a nossa comunicação, a equipe vai se espelhando e melhorando a comunicação com o usuário e entre si. Então, espero que vocês façam esse exercício. Quando vocês percebem, porque acontece, nós somos humanos, né? Acontece da gente fazer algo indevido, ter uma comunicação não violenta, né? Lembra que é a essência do ser humano ter? Então, mas a dica é voltar mais rápido, desenvolver a percepção, opa, me dei conta, para aí, deixa eu corrigir isso que eu fiz. E fazer na hora com leveza e com tranquilidade. Porque daí eu assumo o que eu fiz e a pessoa também percebe que eu estou assumindo e que ela também pode assumir quando ela errar. E daí volta mais rápido e resolve o problema, mas segue para frente. Tá bom? Gostaram do café de hoje? Essas lideranças extrajudiciais aí? Então, vou encerrar a aula de hoje convidando vocês para estarem conosco no nosso congresso, que é o Congresso de Liderança, Gestão e Inovação de Cartórios Extrajudiciais, que estamos na segunda edição. Será em São Paulo, nos dias 21, 22 e 23 de abril. Será um evento muito grande, onde vários experts estarão ministrando palestras lá. A gente vai até botar um teaser aqui no final para vocês entenderem um pouquinho e ficarem motivados para participar, porque nós já fizemos o ano passado e foi um sucesso, um sucesso. Já batemos a meta do ano passado, então já vai ser maior esse ano. E vocês vão ter possibilidade de ter uma conexão com outros titulares, uma conexão maior sobre gestão
e fazer uma troca de informações, de conceitos, olhar para aquilo que é inovador, o que vocês podem estar implementando no cartório. Daí vocês não se sentem sozinhos, porque nós somos uma comunidade para contribuir um com o outro nesse processo de evolução. Então, espero vocês lá no dia 21, 22 e 23 de abril. Quem quiser fazer inscrição está no link aqui. Tá bom? Encerramos então o café de hoje. Espero vocês na próxima quinta-feira nesse mesmo horário. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau! Enxerguem o cartório de vocês. É possível. A maior habilidade para o futuro é empatia. Essa é a palavra. Eu me colocar no lugar do outro. Eu entender por que o outro está fazendo aquilo. O resto é só ferramenta. Uma salva de palmas para todos aqueles cartórios que mandaram líderes para cá hoje.